Olá, até o próximo vinho. Como eu sempre falo, né? Agora é um vinho, né? Fomos já cervejas, outro vinho e agora mais um vinho para o verão. A famosa Zinfandel, né? Conhecida e bem apreciada desde a década do século XIX, né? E altamente produzida em larga escala na Califórnia. Se tornou a queridinha da Califórnia por conta do seu terroir. O terroir dela, assim como no seu país de origem, que é a Itália, ela foi levada por imigrantes italianos para os Estados Unidos, e lá os locais propícios, né, para a produção da variedade Zinfandel, né, são locais com terroir mais seco, né, solos mais secos, né, arenosos ou rochosos, próximos do litoral e com alta temperatura. Então isso traz o clima específico que traz alta produtividade e a qualidade primordial para atingir o melhor nível de qualidade dos padrões para esse tipo de uva, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, o terroir foi colocado como nomenclatura e não tem uma tradução para diversos idiomas, né? É meio que universal. Trata-se especificamente do local, né? Do ambiente mais propício para desenvolvimento de um vinho, no caso da fruta, da uva, né? Que ela vai ser produzida, vai chegar no seu ponto de maturação e ela vai atingir os seus açúcares, suas características, os seus taninos, ou mais maduros, ou taninos médios. Isso daí vai de cada vinho para cada uva e cada processo de vinificação. O White Zinfandel é uma vertente, uma variedade, né? No caso, continua sendo a uva Zinfandel, ela é conhecida na Itália, no seu país de origem, como primitivo, e em outros países. Os países hoje que produzem em maior e larga escala, hoje, é o mercado norte-americano, a Califórnia. Hoje, 20% do mercado de consumo de vinhos nos Estados Unidos se dá a essa variedade, a Zinfandel. E ela produz originalmente vinhos tintos, mas, né, um enólogo norte-americano desenvolveu um processo e hoje, através desse processo, eles conseguem fazer White Zinfandel, né? Que ele tem essa coloração mais puxada, com rosé. Ou é um rosa mais pálido ou um rosa mais rubi, como esse, ok? Então, e o que ocorre? Como a White Zinfandel ela é propícia para locais muito quentes, no Brasil, né, eu já vejo conversando com enólogos, com outros sommeliers, eles falam sobre o potencial que tem de produtividade também para o nosso país, que a gente tem locais com esse clima bem propício também, próximo regiões litorâneas ali, né? E já tem os locais ali próximo do Vale de São Francisco, que já é um grande produtor de uvas e já está na parte da vinicultura, assim como também tem o centro ali, a capital próxima a Brasília ali, já começaram também um processo, já hoje tem uma rota de vinhos, eles estão aquecendo essa questão do mercado. Então, é uma varietá para aqueles que querem, né, conhecer algo novo, sair um pouco da mesmice da produtividade das uvas tradicionais e para a Zinfandel. Por conta disso, ela consegue trazer vinhos potentes que chegam com um teor alcoólico até 15%, né? É bem parecido o terroir, né, tanto para a produção da Cabernet Sauvignon, quanto da Malbec, quanto da Taná, se assemelha muito. E também as notas, né, as características. Quando é feito o vinho tinto, são as mesmas características do Cabernet Sauvignon, do Taná e do Malbec, são bem similares, não são idênticas, né? Alguns comparativos. Os taninos são taninos mais maduros ou mais moderados, no caso, a tinto. No caso daqui do White Zinfandel, desse processo, como é rosé, ela já tem um teor alcoólico mais baixo e pode ter uma doçura mais elevada, ok? Tendo essa doçura, trazendo melhor experiências para o paladar de pessoas que não têm tanta experiência no consumo de vinhos e estão adentrando ao mercado, né, de consumidores do vinho. O que ocorre muito são pessoas que acabam se desmotivando por experiências negativas, né? Tem tantos vinhos excepcionais. Os melhores vinhos do mundo, eles não têm um açúcar excessivo, extremamente doce, como agrada a maioria dos paladares das pessoas que ainda não têm o costume de consumir vinhos ou não se adaptaram, né, a esse paladar
mais para os vinhos tradicionais que tem um tanino ou elevado ou um tanino médio, que o tanino vai trazer aquela sensação de salivação na boca e é o que dá a característica que a gente sempre fala dos vinhos secos, né? Quanto mais alto o tanino, maior salivação e, consequentemente, essa característica do vinho mais seco, ok? Ela vai harmonizar, no caso, o Condé Tinto. Hoje a gente vamos falar, então, só do rosé. O que harmonizaria super bem com este vinho aqui, e ele é propício para o verão, ele está em temperatura para ser servido a 10, 8 graus, ok? Uma temperatura consideravelmente fresca, então ele pode ser guardado numa geladeira convencional, não necessitaria de adega. Minha adega ela fica programada em 16 graus, que é uma temperatura que ela não é muito baixa e nem muito alta. Se eu precisar subir rapidamente a temperatura, para chegar a 18 a 19 graus, dependendo do vinho, se for um primitivo, um vinho mais maduro, eu consigo. Então esse daqui pode guardar tranquilamente na geladeira, sem problema algum, porque ele é feito para esse tipo de consumo com uma temperatura um pouco mais baixa. Como eu falo, não extremamente baixa. Mais baixa do que 8 graus já seria um pouco prejudicial para a experiência por conta da causa da anestesia por baixa temperatura das papilas gustativas, e você não vai conseguir identificar alguns paladares ali, você não vai conseguir ver alguns traços. No caso desse vinho, ele já vai ter uns toques mais frutados. Quando é colhido a uva um pouco mais cedo, ou vinho de baixa guarda, no caso não for de longa guarda, esse daqui é uma safra 2015, então já é um vinho que já está um tempo na adega. O vinho ele é uma bebida viva, né? Todos já devem ser reparados que são esses furos. É que para a rolha respirar. O vinho, então, está em constante transformação. Então, por isso que os locais de acondicionamento, até tomar cuidado quando for colocar na geladeira, se tiver odores fortes, isso vai acabar contaminando o vinho, porque ele vai absorver isso. Ah, Edgar, mas se eu colocar e tirar da geladeira? Às vezes não, ok? Mas se você deixar lá por um longo período, se você gostou de um vinho e você quer guardar, aí eu já aconselho guardar numa adega, que especificamente só vai ter garrafas lá dentro e não vai ter outros produtos, outros alimentos com odores que possam vir a interferir na integridade do vinho, trazendo não a mesma experiência. Pode ocorrer de você comprar o vinho, deixar na geladeira, tomar ele, e na próxima vez se for comprar outro igual e deixar guardado por várias semanas ou até meses lá, o dia que você for beber não vai ter a mesma experiência, porque pode ter essa interferência de odores, essa contaminação, ok? E o que harmoniza com esse Zinfandel? Massas. Vamos começar. Massas, vinho é massa. Seria principalmente o principal pizza, ou de queijo ou de embutido, como calabresa, presunto de Parma, presunto ali decorado, uma copa lombo e assim por diante, os embutidos tradicionais. E no caso, se for pasta ali, um macarrão, no caso com muito molho, principalmente molho vermelho, uma bolonhesa, porque é um vinho refrescante. Carnes grelhadas, ok? Principalmente um corte que até os americanos, que é a nossa famosa fraldinha, ok? Harmoniza super bem com esse vinho, cai perfeitamente com o Zinfandel. Bem como, né, no caso os veganos, os vegetarianos, berinjela assada, grelhada, como pimentões, cebolas e cogumelos. As notas que você vai identificar nesse vinho, a maioria das vezes eu acabo identificando aquilo que eu falo, né? Vai da memória olfativa de cada um. Então vamos lá com o abridor, né? Já estava até vendo. Vou abrir um pouco mais para baixo. Ok. Esse aqui tá bem lacrado. Me enganou no começo, achei que era alumínio, não, é plástico. Vamos fazer as honras e vamos chegar ao veredito. Vamos ver qual será o nosso veredito. Ok? A taça. Vamos para uma tradicional. Hoje eu vou para uma taça em formato mais fechado, tipo tulipa. Lembra-se muito a taça
para os espumantes. Ou vou uma taça maior, que seria como se fosse a taça de água, porque eu quero ver mesmo as características por conta da profundidade dessa taça, né? Então ele vem aqui, ó, chega a ser até um tom salmão, próximo do vermelho, ok? Uma por conta da safra, tá? A maioria das vezes, por conta da safra, o vinho, ele fica um tempo de guarda, ele tem um processo de oxidação, tem todo o processo, como eu falei, ele está em constante transformação, ok? Já de imediato veio um pouco de cereja, mel. Delicioso. Para o verão, para aqueles que são principiantes, ele tem uma certa doçura, mas não aquela doçura extrema, não é um vinho sobremesa, não é um vinho de colheita tardia, e sim um vinho que tem um açúcar residual considerável e não chega a ser extremamente doce, e ele tem os taninos leves, né? Os taninos entre os médios leves, né? Em ordem decrescente, quase baixo. Então ele naquele vinho seco que acaba impactando o paladar daquelas pessoas que não estão habituadas ao mundo dos vinhos. Maravilhoso. Ele tem um pouco de acidez e citricidade. A citricidade não é alta, tá? Não é um vinho, como eu falei, que vai traumatizar seus paladares. É um vinho leve, moderado e ao mesmo tempo com um açúcar residual considerável, acima dos outros vinhos normais. No caso, se fosse o tinto, poderia ter os taninos maiores, entre médios a altos ou mais maduros, né? São os taninos mais presentes. Então esse daqui é um vinho que eu aconselho para o verão, tá? A Varietà Zinfandel, e quem for procurar, White Zinfandel, tá? Eu não estou falando mais das vinícolas da história, especificamente eu estou dando mais importância para a uva, porque você não pode encontrar às vezes a mesma garrafa, o mesmo rótulo, a mesma vinícola, mas você pode encontrar, no caso, a mesma variedade de uva, e você vai acabar tendo a sua experiência, ok? Até o próximo vídeo, até o próximo vinho, e um brinde à vida. Mataré. Bye bye. Tamo junto.